E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite para você que nos acompanha pela TV Nazaré, canal 53, uma emissora da Fundação Dom José de Medeiros Delgado. Eu sou Robson Júnior. Nós estamos iniciando mais um noticiaboa.com. E a gente sabe que a noticiaboa.com, a melhor noticiaboa.com do mundo, está escrita nos evangelhos. A boa nova, a boa notícia, a notícia de salvação, de reabilitação, a doença do amor, do infinito amor de Deus para com os homens. Hoje, dia 12, sexta-feira, estamos ainda em plena Olimpíada do Rio de Janeiro. Estão dizendo por aí que o Rio de Janeiro nunca se roubou tanto equipamento como no Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, em 6 dias foram roubados 23 equipamentos, isso dentro das áreas de cobertura. Estão suspeitando que há uma quadrilha em ação. É bom lembrar que o Brasil está contando com uma parceria das principais polícias do mundo, os órgãos de contra-espionagem, o FBI, a CIA, o pessoal também da Interpol. Todo mundo está envolvido nessa história. Apesar disso, o equivalente a mais ou menos R$400 mil em equipamentos foram roubados em áreas próximas às coberturas. Foram tirados exatamente dos profissionais de comunicação. No programa de hoje, falaremos sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha. Essa semana houve um encontro muito especial na praça de alimentação do Shopping da Ilha. E aconteceu reunindo vários grupos de mulheres que fazem parte de uma rede que cuida de mulheres em situação de violência. Conversaremos também com o padre Marcelo Pepem, um canadense que já está no Brasil há 57 anos, que esse ano faz 60 anos de padre. Ele já está com 86 anos de idade, a saúde meio atrapalhada, mas foi uma conversa muito boa que nós começaremos a mostrar hoje. Não dá tempo de mostrar tudo em um só programa, mas é uma bênção conversar com esse homem de 86 anos que adotou o Brasil, não é? E que está agora, e que exauriu-se praticamente no ano passado por um trabalho destinado aos outros. Agora está se recuperando, mas nos permitiu mais ou menos uns 90 minutos de uma conversa em que nós aprendemos muito sobre a religiosidade, sobre o próprio Cristo, sobre a família. Falou de tudo, de Concílio Vaticano II até essas ações de agora do Papa Francisco. Ele nos dá uma dica interessante, mas eu vou deixar que ele mesmo fale depois. Para nós que adoramos tecnologia, nós que nos isolamos na casa, cada um com seu tablet, com seu smartphone, até na hora do almoço, até naquele almoço que a gente reúne a família inteira. Marcelo Pepem falou de tudo isso de uma forma muito especial. Traremos também Papa Francisco, numa fala no Dia Mundial das Nações Indígenas. Aliás, por se falar em nações indígenas, quando os brancos europeus chegaram aqui, os índios já estavam. Os números são conflitantes. Dizem que haviam 6 milhões de índios, outros falam de 12 milhões de índios. Não se sabe ao certo de onde vieram. Há umas lendas contadas que dizem que eles vieram do outro lado do mundo, quando ainda não tínhamos os grandes cataclismas, quando não tínhamos ainda os oceanos, quando a travessia de uma parte a outra, né, a Terra não era essa divisão que existe hoje com os grandes oceanos. Não se sabe ao certo de onde vieram esses índios, mas sabemos ao certo o cuidado que eles sempre tiveram com a natureza. Então, esses destaques a partir de agora aqui no programa. Vamos colocar na pauta um assunto que está mexendo com os sentimentos de todos. Essas Olimpíadas, a Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro, está mexendo com muita gente. Dizem que é a Olimpíada das Mulheres. Curiosamente, o Barão de Coubertin, que é o responsável pela volta dos Jogos Olímpicos, agora da era moderna, ele era terminantemente contra a participação de mulheres. Eu fiquei curioso de saber como é que ele reagiria agora, em sabendo que pelo menos 45% dos atletas que estão na Olimpíada são exatamente do sexo feminino. E ele achava que esporte não era coisa para mulher. Enquanto permaneceu vivo, ele achava que Olimpíada era uma coisa de homem. No Brasil é totalmente diferente. Aliás,
as brasileiras, não só as brasileiras, mas as outras atletas do mundo inteiro estão fazendo um grande espetáculo nesse período. Muita coisa tem se falado dessa Olimpíada. Os brasileiros, por exemplo, execraram a seleção brasileira quando ela empatou 2 jogos, não marcou nenhum gol. A pergunta que fica é: o brasileiro, ele não sabe perder? Nesse caso, nem perdeu, empatou 2 jogos. O que há dentro do brasileiro? Será que esse sentimento, que inclusive foi criado, a frase não é minha, é do Barão de Coubertin, ele diz que o importante não é vencer, mas sim competir. A impressão que dá é que o brasileiro não assimilou esse princípio da própria Olimpíada, e que vem norteando todos os Jogos Olímpicos da era moderna. Mas há uma cena desta semana, aconteceu ontem, aliás, aconteceu na quarta-feira, em que um lutador de esgrima, numa luta contra um brasileiro, o aparelho marcou uma coisa contra o brasileiro e ele foi lá e disse que não, que o ponto era para o brasileiro. Isso mostra uma expressão que é muito usada no futebol e também nos Jogos Olímpicos, que é o fair play. Ele não se conteve, foi lá e disse que não, o ponto era para o brasileiro. Foi uma coisa que deixou todo mundo. Esse já merece uma medalha que não vai ser colocada no peito, mas que ficou no coração e da mente das pessoas. As mulheres estão aí fazendo uma grande festa. Estamos vendo que alguns homens parece que são super-homens, como o Shimura, do Japão, que é bicampeão mundial. Ele ganha tudo, apesar de a última nota que ele ganhou foi 0,0, aliás, a diferença dele para o segundo foi de 0,099. Um repórter, no final, perguntou para ele se ele não achava que o juiz estava interferindo no resultado. Ele não gostou daquilo. Reclamou com a pergunta: e se você acha que nós estamos sendo favorecidos pelo juiz? Isso não acontece nunca. Ficou muito chateado o japonês, que parece um super-homem. O Phelps continua ganhando medalha uma atrás da outra. Impressionante o ritmo desse cara, que havia parado, é bom que se diga. Essa semana também nós fomos observar, no meio desses Jogos Olímpicos, uma ação de várias mulheres que fazem parte de um grupo, de uma rede que cuida de mulheres em situação de violência. Elas se reuniram no shopping da ilha, na praça de alimentação, e cá entre nós não havia quase ninguém de imprensa. Só eu estava lá para fazer os registros, e você vai ver os vídeos e alguma coisa de fotografia do que aconteceu. E o motivo do encontro era lembrar que no domingo passado comemorou-se 10 anos da Lei Maria da Penha, que é uma das leis mais importantes, mais comentadas do mundo, para você ter uma ideia. Vamos acompanhar aqui alguns momentos desse encontro de mulheres lá no shopping da ilha essa semana, fazendo lembrar a todas as mulheres que passavam por ali. Algumas olhavam, outras fingiam que não olhavam, outras ignoravam. Mas a Lei Maria da Penha, ela abrange todas as mulheres. Vamos agora acompanhar alguns desses momentos que aconteceram na quarta-feira. Eu mando um beijo na perna, pisco o olho na cena, faço coisa ela não vê. Jogo chão, ela ignora, chego junto, ela sai fora, eu escrevo, ela não lê. Minha amiga, minha namorada, minha gata, minha senha do meu condomínio, minha musa, minha vida, minha Monalisa, minha Vênus, minha Deus, eu quero ser facinho. Minha amiga, minha namorada, minha gata, minha senha do meu condomínio, minha musa, minha vida, minha Monalisa. As mulheres a uma vida sem violência. Queria chamar aqui ao palco a doutora Kazumi Tanaka, nossa delegada da Delegacia da Mulher, para recitar uma poesia aqui, em homenagem aos 10 anos da Lei Maria da Penha. Eu não sou atriz, nem poetisa, mas eu vou aqui declamar para vocês. O nome da poesia se chama Milágrimas. Em casos de dor, ponha gelo. Mude o corte de cabelo. Mude como modelo. Vá ao cinema e dê um sorriso. Ainda que amarelo, esqueça seu cotovelo. Se amargo foi já ter sido, troque já este vestido. Troque o padrão do tecido. Saia do sério, deixe os critérios.
siga todos os sentidos, faça fazer sentido. A cada 1000 lágrimas sai um milagre. Caso de tristeza, vire a mesa, coma só a sobremesa, coma somente a cereja. Estou aqui junto com Laura Lobato, que além de artista, né, é uma pessoa da área do direito, é advogada, e nós estamos aqui para dar o nosso recado nesse dia tão importante para a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher, para a mulher de uma forma geral, em especial para as mulheres que estão em situação de violência doméstica e familiar. Nós estamos aqui para dar a nossa mensagem, passar a nossa mensagem através da música. Se ela me deixou, a dor é minha só, não é de mais ninguém. Aos outros eu devolvo a dor, eu tenho a minha dor. Sempre bom saber que essa lei existe e que essa lei reduziu bastante os problemas da mulher. Não acaba, como você consegue ouvir algumas palavras das mulheres. Não acaba de uma vez, mas pelo menos já criou uma possibilidade de as mulheres serem defendidas, porque algumas delas nem querem se defender. Já houve modificações na lei. A lei no início, por exemplo, a mulher ia lá e fazia uma queixa do sujeito que bateu nela, namorado, ex-marido, ex-namorado, enfim. E aí o que acontece? Depois ela se arrependia, ia lá e tirava a queixa. Agora ela não pode mais tirar a queixa. E outra coisa, alguém, um vizinho, um amigo, pode dar queixa, mesmo que a mulher não queira, mas ele pode interferir, e isso já é uma adaptação da lei. Vamos fechar esse nosso primeiro bloco trazendo o Evangelho. E são ensinamentos muito fortes de Jesus em relação ao casamento. Nós estamos chegando à Semana Nacional da Família, que é o motivo do nosso próximo bloco do programa, mas a gente já vai sendo chamado a atenção por esse Evangelho que nos fala muito fortemente a esse laço de matrimônio. Vamos acompanhar o Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? Disse: por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De que modo eles já não são dois, mas uma só carne? Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vamos agora ao intervalo, e depois do intervalo o assunto é Semana Nacional da Família. Nós vamos conversar com Marcelo Pepe, que é diretor espiritual da Pastoral Familiar. Aliás, é uma conversa longa que a gente começa a mostrar hoje no programa, mas que vai continuar nos próximos programas. Vamos ao intervalo? Nós voltamos já.